Olá a todos. Então, o nosso grupo irá falar sobre o tema sobre armas, táticas e animais que foram extintos na era paleolítica. Então, antes de eu começar a falar sobre o tema, introduzir o tema para vocês, eu só quero deixar em título de notícia que a gente fez uma entrevista com o professor Moisés Romanazzi, ele que é mestre em Histórias Sociais e ele tem pós-graduação em História. Então, uma entrevista com conhecimento bem profundo, é uma entrevista muito bacana para vocês assistirem, quem interessar. Então, vamos introduzir. Era Paleolítica, também foi conhecida como a Idade da Pedra Lascada. Ela foi, ela é de 3 milhões de anos atrás e durou até 10 mil antes de Cristo. E o que essa era tem de importante? Nessa era que apareceu os primeiros hominídeos, que seriam eles o Australopithecus, o Homo erectus, o Homo sapiens, entre outros. É, e como é que eles viviam nessa época? Como é a era paleolítica, eles viviam como nômades, eles ainda não tinham o conhecimento da agricultura, então eles viviam em cavernas e regiões em regiões. Quando eles esgotavam o recurso de uma região, mudavam para outra. É, e para isso, para esse estilo de vida se sustentar, eles começaram a desenvolver técnicas e ferramentas para auxiliar eles nas coletas, nas caças e nas pescarias. A caça teve um grande impacto em cima dos homens daquela época, por causa que eles não comiam nada com muito valor energético. Ao começar a consumir ou carne cozida depois do domínio do fogo, eles começaram a colocar numa dieta muito mais energética, que possibilitou eles tanto terem mais energia, obviamente, tanto quanto desenvolver algumas partes do corpo. E ao pensar em caça na era paleolítica, a gente tem que separar ele em duas partes: a parte inferior e a parte superior. A inferior, eles tinham aquela parte ainda que eles têm pouco domínio das técnicas, ou seja, pegavam gravetos, troncos de árvores, ossos, coisas sem, sem ser refinado. E a parte superior, com o domínio das técnicas de esculpir na pedra e entalhar na pedra, eles conseguiram fazer as clavas, as lanças com ponta de pedra, os machados, que tinham as lâminas eram feitos de pedras talhadas e com formatos de lâmina. Todos esses equipamentos eram tanto utilizados quanto na coleta, tanto quanto na caça. E quais são os animais que eles mais caçavam? Naquela época, eles caçavam praticamente veados, alguns tipos de cavalos e os grandes mamíferos, podendo ser mamutes, tigre, dente-sabre, entre outros. Os humanos daquela época tiveram um grande impacto no meio natural, porque é a primeira vez que algum ser começa a caçar. Ou seja, juntando as ações antrópicas e as ações naturais que ocorriam naquele momento, vários animais foram extintos. Foram extintos no total mais de 50 espécies. Entre elas estão os mamutes, os bisontes, alguns tipos de cavalos, preguiças gigantes, os tatus gigantes, tigres dentes de sabres, e a maioria dos animais extintos eram mamíferos.
E vale a pena lembrar que quando fala de extinção de animais, não é algo localizado somente em um continente. Isso foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Vários tipos de animais morreram e foram extintos, no caso, em várias regiões diferentes. Por exemplo, o mamute era um animal visto em todo o globo, exceto na América do Sul e na Austrália. Foi extinto nessas regiões. O tigre-dente de sabre eram encontrados na América do Sul e América do Norte, e o urso das cavernas era encontrado na região que hoje é a Europa. Ambos foram extintos na região que habitavam. E táticas, como é que eles caçavam? Estudos mostram que eles já tinham comunicação suficiente para fazer pequenos grupos de caça, nada muito complexo. Eles utilizavam uma técnica que é utilizada até hoje pode ser visto pelos grandes felinos. Como é que seria? O grupo de caçadores se reúnem e vem um grupo de veados, por exemplo. Eles se separam, cercam esse grupo e começam a afunilar, até que sobra somente os animais mais novos e os mais idosos, que os animais mais novos e os mais idosos têm menos energia, têm menos experiência no ambiente natural, e os animais que já são já estão na fase adulta conseguiam fugir. Então esses animais de idade avançada e muitos jovens ficavam para trás. Você pode ver essa técnica sendo utilizada nos grandes felinos. E as táticas de guerra que eles utilizavam? Bem, segundo os dados que mostram, não existia muito confrontos diretos entre as tribos, por causa do grande espaçamento territorial e por causa do próprio estilo de vida nômade. Muitas vezes, uma tribo estava localizada em uma região e uma tribo estava localizada em outra região. Aí, quando ocorria a migração, eles não se encontravam. Obviamente, existem momentos que eles acabam se encontrando. Porém, como isso não era uma coisa muito frequente de acontecer e eles tinham uma linguagem muito rudimentar, não era algo muito avançado, isso tudo dificultou o surgimento de algumas táticas. Eles tinham conhecimento da linguística na época para pequenos atos, como um grupo de caça, mas porém um conhecimento militar era necessitado muito mais conhecimento e capacidade de comunicação, algo que não tinha na época. Então, por esses dois fatores, tanto a frequência de ocorrências que os confrontos aconteciam entre tribos diferentes, tanto quanto a falta de não seria capacidade, mas a falta de complexidade na linguística, ambas dessas coisas dificultaram desenvolvimento de táticas de guerra. Por isso que não existe nenhum estudo conclusivo segundo nesse ramo. E para encerrar o nosso assunto, vale a pena relembrar vocês que a gente fez uma entrevista com o professor, ele que tem um conhecimento bem mais aprofundado que a gente. Esse professor também é envolvido na área de paleontologia e de paleogeologia, e fica o convite para vocês verem essa entrevista. É uma entrevista mais ou menos de 18 minutos e que estará disponível depois desse vídeo.